Muito bem, pessoal, e finalmente a Fiat mostrou o seu novo SUV, o SUV do Argo, o Argão, enfim, todo mundo está chamando de um jeito por enquanto o carro, enquanto ele não tem um nome definitivo. Vocês viram que ele foi apresentado ontem na final do Big Brother Brasil 2021 e lá a gente pôde ver algumas linhas do carro. Por enquanto apenas linhas externas, já que o ponto interior do modelo ainda não foi mostrado. Mas afinal de contas, o que esperar então sobre o novo SUV da Fiat que chega esse ano ao mercado? Então, se inscreva aqui no canal, já deixe seu like que eu vou contar um pouquinho para vocês aí do que vai acontecer com esse novo SUV da Fiat que chega no segundo semestre desse ano. Bom, como vocês perceberam, o SUV do Argo não é só por falta... Bom, como vocês viram, a gente chama ele de SUV do Argo porque simplesmente ele é uma variação do hatch realmente. Se vocês notarem, portas dianteiras e traseiras são as mesmas que equipam o hatch. E outro ponto também que é bem curioso, né? Algumas pessoas especularam que ele pode ser uma espécie de Compass na parte interior. E na parte exterior a gente tem um pouquinho disso, já que os retrovisores são os mesmos usados pelo Jeep, por exemplo. Bom, na parte frontal a gente vê a nova grade da Fiat, com o nome da marca agora só com as letras e não mais na volta daquele redondo que tinha antes, com aquele símbolo da bandeira da Itália na parte inferior ali, como vem acontecendo nos novos modelos, como Argo, Cronos, Mobi e a nova Fiat Toro também. A versão mostrada durante a final do Big Brother Brasil conta ali com os faróis em LED, com DRL na parte superior e faróis de neblina na parte inferior também em LED. Então, ao que parece, o Fiat Argo. Então, ao que parece, esse novo SUV do Argo promete ser bem equipado. A gente também consegue notar ali na parte inferior sensor estacionamento. A gente também consegue notar na parte inferior sensor estacionamento dianteiro e ali no para-brisa, né, aquele buraquinho aonde fica ali o detalhe do sensor de chuva, por exemplo, ou talvez um acidente de faixa. A gente ainda não sabe muito bem, mas parece que ele vai ser muito conectável, né? Mas como a Fiat falou, ele será um carro bastante conectado, então boa parte do que a gente vem conferindo, principalmente na parte da Fiat com a nova Toro 2022, isso também deve acontecer com o SUV do Argo. Então parte de conexão com Alexa, parte de comandos por voz, enfim, meios de pagamento, tudo isso deve integrar também o novo SUV da Fiat. Lembrando que ele, por enquanto, pode ter 3 possíveis nomes que vocês mesmos podem voltar no site da Fiat e escolher. Entre eles estão o nome Pulse, Domo e também Tuo. São os 3 nomes que são aí os escolhidos para batizar esse novo modelo da Fiat. Eu quero saber de vocês, já deixem aí nos comentários qual desses nomes vocês querem que ele tenha. Na parte traseira, a lanterna lembra um pouco o que é o Argo, porém com um detalhe um pouquinho mais arredondado, né, um estilo um pouquinho mais sofisticado, eu diria, né, um pouquinho diferente do que a gente conhece. Há um detalhe prata na parte inferior ali do para-choque, dando um estilo de difusor um pouquinho mais esportivo para o carro e tudo mais. E como se trata de um SUV crossover, enfim, chamem do jeito que vocês acharem melhor, mas por enquanto a Fiat chama de SUV da Fiat, ele conta com os detalhes tradicionais de um carro desse estilo, como detalhes nos para-barros, né, nos para-choques ali, dando essa armação, um pouquinho mais de robustez para ele, como acontece no Argo Trekking, por exemplo, na própria Fiat Toro, e rack de teto na parte superior, para complementar esse visual mais família, aventureiro, um pouco desse gênero todo, né? Bom, então essa versão mostrada durante a final do Big Brother Brasil provavelmente é a topo de linha, ainda sem uma versão específica, a gente não sabe como que a Fiat vai usar isso, porque na Fiat, no Argo, por exemplo, e Cronos, eles usam algumas variantes de versões, já na Toro e na Strada eles usam outros nomes, então a gente ainda não sabe aonde vai posicionar os nomes de versões com relação ao SUV da Fiat, né, esse Argão SUV, mas a gente notou retrovisores e teto pintados em preto para dar esse ar de biton pro carro, o que ficou um visual, na minha opinião, bem legal, tá na moda, inclusive esse cinza também é outro que tá na moda, então são cores aí para brincar com o carro, para deixar esse estilo mais esportivo, mais sofisticado, dinâmico, para agregar de tudo um pouco. Basicamente, ele vai estrear um novo motor 1.0 GSE Turbo, uma variante do motor 1.0 de 3 cilindros que já equipa Mobi e Argo, por exemplo. É uma motorização de 3 cilindros que deve girar entre 125 e 130 cavalos de potência, já que a Fiat falou que ele será o 1.0 mais potente do nosso mercado, equipado com uma transmissão
automática de 6 velocidades, assim como o motor 1.3 GSE Turbo também. Ele vem da família Multi-Air, então ele tem comando duplo de válvula variável, tanto na abertura quanto na saída ali, justamente para complementar esse lado de eficiência energética e potência ao mesmo tempo. Não dá para saber sobre consumo, mas a Fiat falou que será um carro bastante econômico também, mas isso daí a gente só vai saber realmente quando o carro for para as ruas e a gente poder andar nele para ter uma ideia de como será. Lembrando que essa motorização terá cerca de 20 kg de torque máximo, ou seja, se a gente começar a comparar um pouquinho aí a performance desse carro, será mais ou menos próximo do que a gente tem com o Nivus, que basicamente é o seu concorrente direto, Volkswagen Nivus e Honda WRV. Mas o Nivus por quê? Porque realmente é o interior mais do carro hatch, assim como o Polo, né, uma variação externa bem diferente também, e uma motorização 1.0 turbo com potências e torques bem semelhantes, beirando 130 cavalos, um pouquinho mais que 20 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades. Então vocês estão vendo aonde a Fiat quer bater de frente com esse novo SUV da marca. A motorização 1.3 Firefly Flex também terá algumas novidades com relação ao SUV do Argo. O que a gente imagina é que, enquanto a motorização 1.0 turbo terá um câmbio automático de 6 velocidades, no caso do 1.3 aspirado de 109 cavalos de potência, esse motor, aliás, deve receber um câmbio automático do tipo CVT para ajudar ainda mais na economia de combustível. E futuramente, essa transmissão CVT será utilizada em Argo e também no Cronos. Então são motores, conjuntos mecânicos, né, motor e transmissão, que devem aparecer em próximos modelos quando virar um facelift, ano modelo, a partir do ano que vem. Mas tudo isso inicialmente vai estrear nesse SUV do Argo, que tem 3 possíveis nomes: Pulse, Domo ou Tuo. Quero saber de vocês quais desses modelos, quais desses nomes vocês acharam mais bonito para o modelo. Mais uma vez, o lançamento desse carro está previsto mais ou menos para agosto de 2021, ou seja, ainda esse ano, com vendas até o final desse ano também, provavelmente um pouquinho depois ali, mais ou menos em setembro. Fato é que até lá a gente vai falar muito ainda desse carro aqui no Falando de Carro, a gente ainda vai ver bastante, quem sabe a gente vê ele um pouquinho antes do lançamento para mostrar para vocês aí em primeira mão, mas por enquanto é isso que a gente pode falar em relação ao novo SUV da Fiat aqui no canal. E com relação aos valores, o que vocês acham que vai ser com relação ao novo projeto 363, por enquanto ainda sem nome específico? Bom, a aposta aqui do Falando de Carro é que, por se tratar de um SUV do Argo, uma variação muito grande do modelo e tudo mais, ele deve seguir mais ou menos o que o Nivus tem com relação ao Polo. Então deve ser um carro que vai partir ali mais ou menos dos seus 85, 90 mil reais e chegar mais ou menos até os seus 100 mil reais. Isso por quê? É muito perigoso para a Fiat, por exemplo, para o grupo Stellantis, deixar os mesmos valores entre Renegade e também o novo SUV da Fiat, justamente por uma questão aí de estratégia de marca. Eu acho que esse é o grande ponto onde a Fiat deve estar trabalhando muito bem para justamente um modelo não bater de frente com o outro. Tudo bem que são propostas diferentes, são marcas diferentes, um é Fiat, outro é Jeep, um tem estilo mais aventureiro, o outro é mais ou menos ali um estilo de um SUV, mas na hora do preço, todas as coisas são iguais, todos os veículos são iguais. Então é mais ou menos por ali que eu acho que a Fiat deve estar trabalhando, justamente para deixar o mais acessível possível o projeto 363, do que realmente deixar ele mais caro do que o Jeep Renegade. Lembrando que o Renegade também, no caso, vai ganhar novas motorizações futuramente, vai ganhar um outro facelift para ficar um pouquinho mais distante também desse tipo de preço, já que hoje o Compass parte dos seus 140 mil reais. Então, se vocês gostaram desse vídeo um pouquinho rápido, aí simplesmente contando o que a gente espera com relação ao carro e o que vai vir de fato nele, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.